Olá, você! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso canal De Coração para Coração. Eu aqui, Josi Oliveira, estou com um convidado especial aqui lá do Texas, Paulo Abreu, que vai também aqui agregar valor nessa live com vocês. Então, se você está aí já, pega o teu café, a tua água, teu pontinho aí de anotação e vamos lá, mergulha aqui conosco, porque tem muita coisa boa aqui. E hoje nós vamos falar sobre como proteger a sua casa dos dias maus. Esse tema super necessário, não é? E nós vamos desenvolver várias coisas aqui que com certeza vai trazer transformação na sua vida nesse dia. E eu quero já aqui, antes do Paulo começar a falar, eu quero compartilhar com você os Salmos 84, de 4 a 5, que diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que essa proteção, quando a gente começa a trabalhar na proteção da nossa casa, desses dias maus, e hoje nós estamos vivendo dias maus, né? Tantas coisas acontecendo à nossa volta, com certeza nós precisamos desse aplanar os nossos pés realmente na fundamentação correta. Então, Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muita gratidão por você estar aqui hoje conosco. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. O Paulo, ele tem uma universidade online, gente, é um master coach, um palestrante, pastor também, tem uma fundamentação aí cristã e leva também, né, a transformação nas pessoas através do lado espiritual, do lado emocional. É uma estrategista, hoje também tem trabalhado ajudando pessoas, empresários, com estratégias na criação de riquezas. Então, com certeza, você vai ter muita coisa para anotar aí, vai aprender muito. Agora, a gente te pede o seguinte: quando você começar aqui a anotar já essas coisas, você já começa a compartilhar com teus amigos também, porque o que é bom precisa ser compartilhado, não é verdade? Então, Paulo, com você agora. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado por esse convite, por estar participando aqui do seu canal. Espero em Deus poder ser uma bênção para as pessoas que estão conosco, que te seguem aí. E estou à disposição para sempre poder ajudar as pessoas, né? E para mim, falar desse assunto junto com você nesse momento é algo que enche meu coração. Porque o próprio texto de Salmos, né, você fez o comentário aí e começou bem o nosso entendimento, diz que o Senhor Deus é nosso sol e escudo. Ele é a nossa proteção dos dias maus. Nós precisamos estar realmente protegidos. Eu faço parte de uma geração onde eu cresci dentro de um ambiente cristão, evangélico, e na minha denominação foi ensinado muito que pastores, e eu já era pastor na época, pastores não sofriam tanto dano como todo mundo sofre. E eu acreditei nessa leseira. Eu acreditei que eu não precisava me preparar, eu não precisava me proteger. E, e, a, e aí, depois disso, eu fui vendo muitas coisas acontecendo. E caiu a minha ficha, Josi, quando eu li o Sermão do Monte, e no final do Sermão do Monte, Jesus ensina sobre as duas casas. E ali caiu a minha ficha, menina. Porque Jesus fala assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado com um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é comparado ao homem que construiu sobre a areia. E o interessante é que ele fala que a chuva caiu tanto do homem que ouve a palavra e pratica, quanto aquele que não ouve caiu. Então a chuva caiu sobre eles, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, os dias maus vêm. Os dias maus vêm. Doenças acontecem, mortes, acidentes. Como que eu me protejo? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Estar com o coração firmado na rocha, porque a chuva vem. A Bíblia diz em Provérbios que o sol nasce para o justo e o sol nasce para o injusto. E isso vem. Eu tenho muito para compartilhar sobre perdas que eu tive já ao longo do caminho, mas eu vou deixar para o próximo momento da gente bater nesse papo. Tá, joia. Estudando aqui um pouco a palavra, Paulo, a gente vê, né? Tinha uma época ali que os israelitas viajavam.
né? Nesse Uhum. salmo até é mencionado isso. E eles passavam por um vale, né? Todos os anos eles tinham essa tradição de viajar uma vez por ano juntos. E nessa caminhada eles passavam por um vale. Só que o Uhum. interessante desse vale é que tinha um cheiro, um bálsamo muito agradável. E exalava esse perfume que trazia calma, que trazia ali um momento de paz dessas pessoas. Então, mesmo nesse vale, que se chamava um Vale da Boca, né, que trazia uma coisa de dor, de sofrimento, é, a gente percebe o cuidado de Deus em exalar esse perfume para trazer aquela paz mesmo naquela caminhada. Então, quando a gente está vivendo dias maus, a gente caminha num vale, não é? Nem todos os Yes. momentos a gente está nas montanhas, né? Tem até aquele livro Yes. Yes. que fala dos picos e dos vales. Então, Sim. quando nós passamos pelos vales, a gente sofre, a gente tem dor, mas a gente vê, quando a gente tem a mão de Deus nos protegendo, essa força que ele traz para nós nos revigora, nos faz mais fortes, né? E mais resilientes, não é verdade? Essa é a vantagem de termos o Senhor. Eu Uhum. fico avaliando as pessoas que não têm o Senhor e passam pelos mesmos vales, Sim. passam pelas mesmas situações. Ah, momentos de depressão, que é algo que tem assolado a comunidade em todos os aspectos. A depressão vem. A depressão, ela não escolhe se a pessoa é rica ou se ela é pobre. A depressão não fica selecionando se ela é saudável, se ela está doente. A depressão não escolhe se ela é super inteligente, doutorada, mestrada, ou se ela não tem nenhuma cultura iletrada. A depressão é emocional, é um sentimento que vem. E são dias maus. Eu me lembro de um grande ator de Hollywood, que eu assisti praticamente 70% dos seus filmes, fã demais de carteirinha dele, e eu acordei no dia seguinte e vi lá que o cara se suicidou. Meu Deus, como que um cara desse se suicida? São os dias maus. E quem não tem o Senhor vai procurar esse caminho de escape mais rápido, sair da dor. O que a pessoa quer no momento da depressão é sair da dor. E aí, como ele não tem Deus, eles enxergam que o caminho para sair da dor é tirar a própria vida. Mas nós, que temos o Senhor, nós entendemos que Ele é a nossa cura. Uhum. Ele é o nosso vale, ele é a nossa rosa de Saron. Ele é onde eu posso mergulhar e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu estou passando por dias maus. Eu estou passando por dias ruins. Eu estou num vale terrível. Mas vem e me tira desse lugar. E aí o apóstolo Paulo passou por essa experiência, né? Ele diz o quê? Quando sou fraco, Aí é que nós somos fortes, né? aí é que somos fortes. E o Senhor pega, né, esse nosso momento de fraqueza, de vulnerabilidade, para trabalhar no caráter, trabalhar nos valores, né, trabalhar Yes. naquele olhar que a gente precisa para o que é realmente importante na nossa vida, né? Eu Uhum. tenho falado muito sobre qualidade de vida, e eu não posso falar de qualidade de vida sem não falar do lado espiritual, né, da inteligência espiritual, por exemplo, que vem aí também nas ciências para nos ajudar a entender mais a necessidade que nós temos como Yeah. pessoas de desenvolver mais, e a inteligência espiritual também, ela tem a ver com relacionamento, né? É Uhum. criar um crescimento constante de se relacionar com aquele que nos criou, né? Que realmente é o dono de todas as coisas e que traz essa proteção e nos concede essa plenitude de a gente poder olhar para o vale, poder olhar para os dias maus e dizer assim, não, Senhor, eu confio, porque o Senhor está comigo, né? Eu sei que eu vou caminhar um passo a mais, porque o Senhor está me levando. Inclusive, nesse mês de setembro, tem aí a campanha sobre a prevenção sobre o suicídio, né? E é tão importante a gente falar disso. Como viver os dias maus sem Deus? É impossível, né? Realmente é algo que as pessoas não conseguem entender e elas querem encurtar o seu caminho. Por isso que eu sempre sou a favor, e eu sempre digo isso para os meus amigos. Em todos os treinamentos, todos os cursos que eu dou, eu sempre oriento as pessoas a buscarem ajuda profissional. Mesmo a pessoa que é cristã, mesmo a pessoa que ama o Senhor, mesmo a pessoa que está tendo relacionamento com Ele, que lê a Bíblia, mas precisar de uma ajuda profissional para sair de onde está. Quem, Uhum. quem está num lugar ruim, e ela vai procurar sair sozinha, com a fé, com a determinação, com a coragem, ela vai sair.
Mas se ela juntasse a fé dela com a fé de um profissional, e esse profissional pegar na sua mão e falar assim, vem comigo, o caminho é por aqui, é por ali que a gente vai. Porque nesse momento, quando a gente está passando por dias maus, Josi, eu já passei por dias maus. Eu também. Vários, vários, vários momentos. Eu teve um episódio da minha vida, 2018, eu fui dar uma palestra para empresários no Brasil, 300 empresários, terminei a palestra, foi de 8 da manhã ao meio-dia, terminei a palestra, aquele momento foi maravilhoso, e logo depois eu comi uma fruta, um maracujá, e aquele maracujá acabou entrando no meu intestino, comi com caroço, e o caroço parou no meu intestino, no meu divertículo, o divertículo inflamou, virou diverticulite aguda. Eu quase morri. Fizeram uma cirurgia às pressas em mim no Brasil, tiraram meu intestino para fora, todo o procedimento. E depois de 30 dias eu consegui voltar para a América. Fiquei 30 dias no Brasil, voltei para a América e passei 4 meses sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, deitado no sofá, na minha cama, me recuperando. Foram 4 momentos de dias maus. A minha fé, o meu amor, a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Ele era fortalecido porque a Bíblia estava do meu lado. Mas o sentimento, a emoção, a depressão, a tristeza, a angústia. E mais um fator terrível, tá? As contas que não paravam de chegar. Ah, sim. Eu achei que o pessoal do mortgage, da conta de luz, de água, de telefone, ia falar, não, o Paulo está doente, o Paulo não está podendo trabalhar, não vamos cobrar ele, não. Muito pelo contrário, as contas, ó, pum, 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 pum. Então, assim, esses dias maus, é só o Senhor para nos tirar dali. E eu, graças a Deus, eu tenho alguns amigos que são pastores, são homens de Deus, que me ligavam, me ajudavam, oravam comigo, ministravam na minha vida. Essa é a ajuda que eu estou falando. São pessoas que vêm para te tirar de onde você está e te levar para onde você deve estar. Né? Os anjos, né, que o Senhor coloca ao nosso redor, né, coloca, às Yes. vezes até a gente nem tem contato com aquela pessoa, de repente a gente recebe uma ligação, né? Como é importante a gente dar esse passo de buscar ajuda, ou quando você não tem uma ligação, você vai ligar para alguém, você vai buscar um profissional, você vai buscar um mentor, um coach ou um pastor, né? O que seja que você precise naquele momento. Mas é importante você não ficar sozinho. Até a gente fez um vídeo aqui no canal, depois, talvez vai sair depois dessa gravação, mas é sobre solitude, a importância da gente estar sozinho também e não estar com a solidão, né? Porque a solidão nos leva para a depressão. E com essa pandemia, tudo que aconteceu recentemente, aí nesses últimos anos, deixou muitas pessoas isoladas, que estão vivendo realmente momentos difíceis porque estão sozinhas. E ainda não tem o Senhor na vida delas, né? Que aí foi o objetivo que Deus me deu nesse canal. Levar para os lares esperança e fé, através dessa palavra, através das nossas experiências. Você mesmo tem uma experiência, assim, incrível, né? Da queimadura, de tudo que você viveu na sua infância. Tantas Sim, coisas foram sim. superadas, e mais essa que você compartilhou aqui. Como eu também tive as minhas, cada um de nós vivemos situações, vivemos os dias maus. Agora, como fazer para nos proteger deles? Vamos deixar a primeira dica aí, então, Paulo. Qual é a primeira dica que você tem para trazer essa convicção de que existe um caminho, né, de proteção? A primeira coisa para nós que somos cristãos é realmente nós entrarmos em comunhão com a palavra de Deus. Isso tem que ser diário, Josi. Para sairmos desse estado emocional que a gente está, nós precisamos agarrar na mão de Deus, segurar mesmo, para valer. Eu me lembro que quando eu fiz essa cirurgia em 2018 no Brasil, eu não tinha forças para orar. Eu estava, abriram a minha barriga toda, tiraram meu intestino para fora, mais de 40 pontos, eu não conseguia falar, eu sussurrava assim, ó, Yahvé. A única coisa que eu falava era Yahvé, mais nada. Não conseguia orar, não conseguia falar nada. Então, assim, essa é a nossa força que vem lá de dentro, essa fé tremenda. A segunda coisa é mudar aqui dentro. Gente, não tem como eu sair de um estado mal se eu não criar um mindset de vitória. E como nós somos coaches, né? Eu e você viemos de uma boa escola, a gente sabe que o mindset é tudo.
Eu ficava projetando para minha mente, eu pregando para minha mente com palavras dentro do meu pensamento de que eu vou sair, de que eu vou vencer, de que eu vou chegar lá. Então, eu quero te dar essa dica tremenda. Duas dicas super importantes. A primeira é espiritual. Confie no Senhor 100%. E se você puder orar, ore. Se não puder, murmure como eu murmurei, mas faça palavras de adoração ao Senhor. E a segunda dica é mental. O seu estado mental tem que estar forte. Tem um texto em Provérbios que diz aí, diz assim, ó, se você te mostra fraco no dia da sua angústia, a tua força pequena é. Então, neste momento de dor, neste momento de dia mau, você tem que ter um momento mental, uma força mental muito grande. Comece a declarar versículos bíblicos para você e dizer, eu vou sair dessa, eu vou avançar. E terceira coisa dessa força mental é visualize você fora da situação ruim. Visualize. Crie imagens de você fora dali. Eu, naquele hospital, eu me enxergava, criava imagens de mim saindo do hospital, indo embora. Eu não sabia se eu ia de carro, se eu ia a pé, se eu ia de ônibus, se eu ia de cavalo, se eu ia de jegue. Mas eu me enxergava saindo do hospital, andando, alguém me segurando pelo braço e eu saindo do hospital. Tem que criar uma imagem positiva de vitória, porque isso é a fé de Hebreus 11. É chamar à existência aquilo que não existe como se já fosse. São 3 dicas super poderosas que eu tenho ensinado nos meus treinamentos e fica aí para todo mundo. Muito bom. A gente tem que gerar essa rotina, um costume, né, na nossa rotina, trazendo isso. Por exemplo, todos os dias que eu acordo, eu faço isso, né? Eu trago à existência o dia que o Senhor escreveu para mim, não o Amém. dia que, por causa das minhas decisões, eu estou vivendo, né? Então, isso é criar um mindset novo e trabalhar no campo mental, né, de uma forma positiva, onde a gente realmente esteja vivendo ali o que já foi escrito na história. Né? Que muitos de Yes. nós nem sabemos ainda o que foi escrito. Muitos de nós estamos andando aí sem ter um foco realmente para onde você realmente precisa ir e porque toda essa história que você está vivendo, ela vai unir, encontrar você para um propósito, não é? Como foi com você, provavelmente você se fortaleceu ainda mais na tua missão, no teu propósito de ajudar pessoas, né? Por causa Yes. dos Yes. desafios, dos vales que você viveu, como eu também, né? E aí a gente também lembra de Jesus, né? Naquele momento que ele estava ali, Marcos 14, estava sofrendo ali também, ficou angustiada a alma dele, a palavra diz, né? Ele estava angustiado, olha, se até Jesus ficou angustiado, imagina eu e você. Yes. Então, a gente precisa entender que na hora dessa angústia é fazer isso que o Paulo falou, né? Começar a mudar, primeiro se estabelecer ali em Deus, abrir o teu coração nele, e depois aí trabalhar essa mentalidade e essa visualização que é realmente, tipo assim, estratégias incríveis, que se todos nós fizermos, nós vamos ver resultados, né? Eu tenho aplicado essas estratégias, Josi, na minha vida espiritual, e eu tenho ensinado para os meus clientes na área de consultoria financeira. Olha que coisa interessante. Nos últimos 10 anos que eu tenho ajudado empresários e empreendedores a criarem essa estratégia de riqueza, eu tenho conseguido atingir com os meus clientes resultados exponenciais incríveis. Eu tenho vários clientes que já se tornaram milionários praticando esses fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento espiritual, a minha conexão com Deus muito forte. Segundo, a criação de um mindset. E terceiro, a criação de um campo visual. O que eu quero fazer, quando eu quero crescer, aonde eu quero avançar. E isso, sim, tem sido forte para as pessoas nesse empoderamento financeiro, né? Faz toda a diferença e funciona em todas as áreas. E é interessante, né, Paulo, você falando dessa área, porque tem muitas pessoas que já conhecem o Senhor, já andam nos caminhos do Senhor, mas tem uma religiosidade, talvez, ou crenças, a gente pode colocar assim, que limitam essas pessoas, né, de não entender que o lado próspero também está na área financeira, né? Mas não só é na área financeira, porque se a pessoa liberta a alma dela, liberta a mente dela, ela também vai crescer financeiramente, mas muitas pessoas se travam com medo da riqueza, com medo de gerar, né, recursos financeiros. O que você diz aí para essas pessoas que estão vivendo isso agora? Infelizmente, muitos de nós viemos de uma cultura
da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi estabelecida há muitos anos atrás, depois dos pais da igreja. Os pais da igreja são os apóstolos, Jesus Cristo, os apóstolos. Depois dos apóstolos foram surgindo novos pais da igreja, vários deles entraram para a história, Agostinho e por aí fora, e um deles foi Francisco de Assis, um homem tremendo, um homem que abriu mão de tudo que ele queria, e ele criou um voto de pobreza. Só que esse voto de pobreza de Francisco de Assis, ele doou toda a herança da família dele, que ele era muito rico, ele doou para a Igreja Apostólica Romana. E a igreja gostou daquela situação, porque foi muito dinheiro que entrou para a igreja como doação. E aí a igreja passou a apregoar e a ensinar que para a pessoa atingir os céus, ela precisava doar coisas para a igreja e fazer voto de pobreza. A igreja cristã, ela nasceu debaixo dessa influência de Francisco de Assis, e aí a igreja cristã evangélica passou a também acreditar que a nossa riqueza é somente lá no céu, nas ruas de ouro que Jesus foi preparar para nós, e aqui nós temos que abrir mão de toda a riqueza, que isso é errado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu, nos meus treinamentos, inclusive um treinamento que eu faço de Mindset para Business, esse treinamento aqui, ó, nesse treinamento eu ensino 34 pontos bíblicos em que Deus promete riqueza para nós e que Ele quer que nós sejamos prósperos. Prósperos. Desde o fundamento da criação, desde o primeiro momento. Olha só, Deus acabou de criar o homem. O homem é aquele boneco de barro. Deus sopra no nariz do homem e Deus acorda ele com uma voz de comando: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Essa foi a primeira vez que o homem ouviu a voz de Deus e já ouviu numa voz de comando para ele ser uma bênção. Para ele governar, né? Oi? Para ele governar, né? Para ele governar, não é ser governado. E aí, a partir daí, nós vamos em todos os livros da Bíblia, nós vamos enxergando isso. E algo que aconteceu comigo, que mudou o meu pensamento, doutora Josi, foi justamente quando eu conheci um cidadão chamado Edgardo Silvoso, um pastor argentino, que liderava um grande movimento de evangelismo de colheita na Argentina. Eu participei 7, 8 anos lá, e o Edgardo Silvoso escreveu um livro maravilhoso chamado Ungido para os Negócios. O Edgardo Silvoso fez uma pesquisa bíblica fundamental e ele descobriu, acredite nisso, todos os patriarcas do Velho Testamento, até Jesus, todos eram empreendedores. Todos eram prósperos. Lembra de alguém que não era? Não tinha um que era somente sacerdote. Só havia um que foi Eli, e logo depois ele foi cortado da linha sacerdotal, foi cortado da linhagem. Só Eli. O resto, todos, Abraão, Isaac, Jacó, você vai para Davi, você vai para Daniel, todos eram empreendedores. Aí, esse Edgardo Silvoso me faz uma outra pesquisa, ele vê que Jesus veio estabelecer o reino na terra, e Jesus escolheu 12 religiosos. Não! Jesus escolheu todos empreendedores, todos profissionais do mercado, não havia um líder religioso como discípulo de Jesus. Eram pescadores, cobradores de impostos, eram médicos. Você percebe que Deus quer que nós sejamos empreendedores e prósperos. Por quê? Uma igreja próspera, ela faz a missão crescer mais rápida. Tem dinheiro para missões, tem dinheiro para ajudar e etc. e tal. Satanás, do outro lado, ele quer que a igreja seja pobre. Porque a igreja pobre não faz missões, não faz evangelismo, não ganha pessoas. Aí Satanás aproveita de toda a situação para criar fundamentação errada, até mesmo cristã, de que nós precisamos ser pobres, porque é o pobre que entra no reino dos céus. Então, eu consegui me libertar disso alguns anos atrás, e eu tenho ensinado isso em várias igrejas, em vários treinamentos, em vários cursos. Alguns pastores mais radicais não têm gostado, mas a maioria tem sido liberta desse pensamento pequeno de que nós não podemos ser prósperos. E isso tem sido, por isso que eu, inclusive, entrei nessa área de ajudar as pessoas na área financeira, porque é a área que mais prende o crente, que mais prende o homem de Deus, a mulher de Deus,
são as finanças. Eu Até não... porque se a pessoa está parada nisso, né, ela não está progredindo, ela vai ficar sempre ali sapatinando e preocupada com a provisão do dia, né? Ela não coloca a Yes. confiança em Deus, não desenvolve esse lado empreendedor e acaba também deixando de fazer a sua missão por causa da preocupação, por causa do tempo que ela precisa dedicar a isso, não é? E aí realmente a E gente aí vê a pobreza entrando. as pessoas confundem confiança com responsabilidade. Por Assim, exemplo, eu confio em Deus, então é Deus que vai fazer alguém vir bater na minha porta e trazer US$ 10.000 aqui esse mês que eu tenho que pagar meu mortgage. Eu estou confiando em Deus, eu confio em Deus. Peraí. Não, isso é preguiça, irmão. Isso é preguiça e a Bíblia, ela condena o preguiçoso. Confiar em Deus é esperar que ele vai abrir uma porta. Agora você vai sair aí fora e vai buscar caminhos e vai buscar alternativas. E Deus vai abrir portas para você. É assim que eu vejo dentro da Bíblia todo o tempo. Deus vai abrir portas. Você não sabe de onde. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Não está escrito esperar e esperar aí. não, fala pedir, né? E ele vai responder, bate e ele vai abrir, sempre com o lado positivo, mas primeiro tem que ter uma ação, né? A gente tem que Yes. ter uma atitude, uma Yeah. decisão. Eu Yes. sei que eu preciso, eu vou, eu sou autorresponsável com a minha parte, e eu sei Uhum. que ele já fez a dele, ou seja, ele já fez porque já foi escrito, né? O Salmo 30, 139 diz: todos os nossos dias foram escritos por ele. Então, a gente não está Yeah. vivendo ainda, primeiro, porque a gente não tem o conhecimento. Depois, porque Uhum. a gente não tem o relacionamento. E Yes. terceiro, por causa das nossas emoções, não é, Paulo? A É gente verdade. acaba deixando que essas emoções nos levem para o buraco, né? Em Uhum. vez de trabalhar, de aprender a desenvolvê-las para poder conviver e passar do vale, passar com sabedoria e discernimento, não é? É a pura verdade. E nós temos que controlar as nossas emoções, porque nós somos senhor delas. E Uhum. aí entra o aspecto da inteligência emocional para vencer nos dias maus. Eu preciso declarar para as minhas emoções que eu sou feliz, independente de estar alegre ou triste hoje. São coisas completamente diferentes. A minha felicidade vem do Senhor. A Bíblia diz que Ele é a minha alegria. Então, eu tenho que vencer as minhas emoções, independente do que eu estou passando. Porque a chuva vem para mim, a chuva vem para você, a chuva vem para todo mundo que está nos ouvindo. Ou seja, o sol vem para mim, o sol vem para você e o sol vem para todo mundo. Então nós temos que saber conviver, confiar e desenvolver dentro dessas áreas. É verdade. E é isso aí o governo, né? Que você estava falando antes também. Se eu não governo a minha própria vida, as minhas próprias emoções, então nada mais eu vou poder governar. E aí a nossa vida fica à mercê das outras pessoas, né? Então, por Yes. isso que a gente precisa tomar essas rédeas, né? Ter a sabedoria realmente, para que a gente possa saber qual passo que eu preciso dar, né? Ou então, qual mentor eu vou poder consultar, ou qual pessoa, qual um amigo, qual um profissional é preciso fazer a nossa parte, não é? Uhum. Uhum. E aí É sim verdade. a gente consegue, inclusive, acessar o fruto do Espírito que já está dentro de nós, né? Yes, yes. Veja só, nós temos alguns passos que são extremamente importantes. Primeiro é esse espiritual que a gente falou desde o início. Nós não, até agora, não largamos a palavra de lado. Sim, Segundo é a inteligência emocional, mental. Essa inteligência, ela precisa ser explorada, ela precisa ser usada, e eu preciso aplicar isso na minha vida e vencer as minhas emoções. E agora entra o terceiro ponto, doutora Josi, que a maioria de nós deixa de lado. É o aspecto do financeiro. Algumas pessoas me perguntam, Paulo, o que que leva você a falar sobre finanças e ajudar as pessoas sobre finanças? Primeiro, é a libertação mental. Eu preciso me libertar das dívidas. Dívida é uma opressão demoníaca na vida da pessoa. O cara, ele vai orar, ele está com dívida, ele começa a clamar e a chorar, ele não entra em comunhão em relação com Deus, sim. né? Então, a pessoa, ela precisa se libertar completamente da opressão financeira. E segundo, a minha experiência de 2018, doutora Josi, foi terrível. Imagina uma pessoa pós-operada ficar 4 meses parado dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder ter dinheiro entrando e ter que pagar as contas. Foi nesse período, olha só, foi nesse período que eu descobri que eu tinha o seguro de vida errado. Hum, Eu tenho um seguro de vida, na época eu tinha um seguro de vida que era só seguro de morte.
Se eu morresse na mesa de cirurgia, minha esposa pegava $500 mil. Como eu não morri, ela não pegou nada, e nós só pegamos as dívidas e as despesas de todo o processo, e pegamos as dívidas dos dias que eu fiquei parado depois da cirurgia. Eu descobri que esse seguro é um seguro antiquado. E aí eu fui pesquisar o mercado e eu aprendi que existe um seguro novo. Ele chama-se benefício em vida. Não sei se você é familiar com essa expressão. Sim. O benefício em vida é quando alguém desenvolve uma doença ou uma enfermidade e não pode trabalhar, a seguradora, ela pega uma parte do face amount e dá para a pessoa tratar e pagar hospital, pagar médico, pagar tudo. Eu não tinha isso. Eu quase entrei em falência financeira 2018, 2019. Tanto que eu falei, cara, agora eu vou fazer como parte da minha missão de vida, que é ajudar as pessoas, é alertar todo mundo, para todo mundo ter essa proteção em vida. Porque eu tinha o seguro errado. Eu tinha o seguro de morte. Agora não, graças a Deus. Eu, a minha esposa, minhas filhas, minhas netas, todo mundo na minha casa tem um seguro correto, que é o seguro com proteção se alguém morrer, mas também temos o benefício em vida. Então, isso muda o jogo. Olha só, 3 coisas. Primeiro, os dias maus vêm. Se eu estou espiritualmente preparado e emocionalmente forte, eu venço. Se eu tiver algum problema na área financeira, eu vou ser afetado. Agora, imagina, uma pessoa passou por um problema e ela tem uma boa proteção em vida. A seguradora manda um cheque de $500 mil para ela para pagar hospital, pagar médico, pagar tudo. Ela está doente, parada na cama. Abre o envelope, um cheque de $500 mil. Como é que você acha que ela vai ficar? Boa, né? Um amigo meu falou isso, Paulo. Eu falei para minha mulher, agora é que eu não posso morrer mesmo. Eu nunca tive $500 mil na minha conta, agora eu tenho $500 mil, agora que eu não posso morrer, eu tenho que sarar desse câncer. O cara sarou do câncer, o cara está bem, o cara está feliz, já fazem 8 anos. Então, quer dizer, se é para eu enfrentar os dias maus, eu preciso ter as armas corretas. Espiritual, emocional e financeira. Aí eu estou pronto para poder romper em qualquer barreira. E tem gente, né, Paulo, que está vivendo isso e não vive o propósito da pessoa, porque ela não tem ainda desenvolvido nessas áreas, né? Como quando a gente, primeiro que quando a gente está em Deus, quando a gente tem essa vida espiritual fortalecida, a gente tem o conhecimento emocional também de onde nós precisamos melhorar, né? O que nós precisamos fazer. Então, vem mais consciência, vem mais responsabilidade, vem mais aquela visão realmente de que se eu não fizer, não vai fazer, porque Deus não faz por mim, né? Como você Yes. mesmo lembrou aqui, Deus não ajuda o preguiçoso. Então, ele vai ver o esforço daquele que está caminhando, mesmo que ele ainda não esteja colhendo tudo que ele plantou, mas Deus está vendo o esforço, Deus está ajudando aquela pessoa que está no caminho, né? E aqueles que não estão. Então, se você aí que está nos ouvindo, está vivendo um momento assim, começa a colocar em prática isso que nós estamos falando. Se você precisar de ajuda, a gente vai deixar o contato também aqui do Paulo, para que você queira saber mais sobre esse seguro no benefício em vida ainda, né? Então, a gente pode também buscar essa ajuda, se você ainda não recebeu, se você ainda está passando um dia mal, mas você ainda não está realmente usufruindo dos benefícios que Deus nos dá e que esse mundo também nos permite ter, né? É verdade. Mas eu quero só fazer um adendo nessa sua fala. Se a pessoa está passando pelos dias maus, ótimo, pode nos ligar que a gente vai ajudar de boa. Mas você sabe qual que é o melhor momento de se preparar para os dias maus? Hoje, É agora. nos dias bons. Porque nos dias bons é que eu tenho cabeça boa para poder pensar, para poder decidir. E na questão da seguradora, inclusive, quando uma pessoa já tem uma doença, para ela ser aprovada é muito difícil. Eu tenho dito para os meus clientes que eu digo assim, olha, se você quer ter proteção, você tem que buscar proteção enquanto você tem saúde, enquanto você está trabalhando, enquanto está tudo normal com você. Porque amanhã pegou um câncer, pegou um ataque cardíaco, pegou um derrame cerebral, sofreu um acidente, está entrevado, qual seguradora que vai querer aprovar você? Não tem. Sim. Então, para vencer os dias maus, eu tenho que tomar a decisão nos dias bons. Hoje é o meu melhor dia de eu ser aprovado. Ontem eu estava até falando com um cliente e ele falou, Paulo, deixa para aqui no próximo mês
eu vou fazer a minha aplicação e da minha esposa. Eu falei, claro, fica à vontade. Quando você sentir que você está pronto, a gente vai te ajudar. Mas aí eu falei, deixa eu só te dizer uma coisa. Você viu as últimas notícias? Eu falei, não, que últimas notícias? Eu falei, cara, essa questão de vírus, uma nova pandemia está prevista de acontecer. Se acontecer de novo, o que vai acontecer? As seguradoras vão subir os preços e vai ficar super difícil da pessoa ser aprovada. Então, fica aqui meu conselho para quem quiser buscar proteção, não necessariamente comigo, mas com qualquer outra empresa que ofereça essa proteção em vida, tá joia? O melhor momento é quando você está bem, é quando você está em saúde e quando o mercado está normal. Porque quando chegar o dia mal, você está pronto. É verdade. E é bom você ter lembrado isso, porque quando a gente tem que fazer um plano para começar uma mudança, a gente precisa começar essa mudança no agora, né? No hoje. Porque se aquela dieta vai começar na segunda-feira, de que dia, de que ano, de que mês, né? Aquela mudança mental vai começar quando? Aquele mau hábito de ficar vendo televisão e não ler um livro, não estudar, né? Então, para você que está nos ouvindo, comece hoje a fazer alguma mudança na sua vida, inclusive pegar o telefone e ligar para alguém, se for necessário, né? Para começar a estabelecer realmente esse plano futuro. Todos nós precisamos, não é? E como estamos vendo assim muitas coisas, né? Hoje em dia parece que as coisas estão mais sempre na tempestade, no furacão. Passamos agora esses dias aqui um furacão aqui na Flórida, né? Não, de Dá novo. aquele medo, mais um. Por isso que eu mudei daí. Pois é. Aí, graças a Deus, não tem furacão, né? Mas eu estava gravando um vídeo esses dias e dizendo, eu vejo aqui, quando eu mudei aqui para Davenport, então eles fica 40 minutos de Orlando. Quando eu cheguei aqui, era mais assim, um matão, né? Eu queria um lugar mais tranquilo, mais vegetal, tal, tal. Aí, daqui a pouco, muitas coisas começam a cair, as plantas caindo, os terrenos sendo demolidos, e aí construção, construção, construção. Então, na Uau. cidade, cresceu muito rápido, e aí aqueles problemas vêm juntos. E eu fico a minha pergunta, será que eles estão sendo bem fundamentadas, essas casas que estão sendo construídas agora? Porque a gente passa, só tem o terreno, na outra semana a gente passa, já tem o prédio, já tem o condomínio, não é? E assim a nossa vida, né? Trazendo a analogia dessa construção. Se a gente não estiver fazendo o alicerce muito bem firmado na nossa vida, nós vai passar um furacão desses dias maus e vai levar tudo. Por isso que a gente vê muitos acidentes aqui na Flórida, principalmente, que é um lugar onde tem furacões, né? E a gente vê que as coisas se destroem muito rápido, e é como o Paulo falou. A gente precisa, então, se preparar quando a gente está bem. Se a gente estiver mal, a gente precisa fazer um plano também para sair daquele momento, para buscar ajuda, para buscar o socorro, para que a gente comece a se arrastar, como ele disse, ele não conseguia falar, mas ele tinha uma palavra que ele falava. Então, todos os momentos que nós estamos vivendo, tem uma estratégia específica para cada um desses momentos, né? Mas a gente precisa ter o conhecimento. Então, Paulo, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, né? Tem muita coisa para falar, mas eu acredito que a gente já falou bastante coisa aqui. Legal. O que você deixa aqui para finalizar? Primeiro, em todo momento, é confiar no Senhor 100%. Ele é a nossa força, nosso sol, nosso escudo, nossa torre forte. Ele está sempre presente, não nos deixa, suas mãos não estão encolhidas, estão estendidas para poder salvar. Segundo, é acreditar nas promessas dele. Ele já falou de toda a Bíblia, ele sempre fala, se creres e quiseres, comereis o melhor dessa terra, né? Ele prometeu, eu que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Então, pega essa palavra de Deus, que ele tem um pensamento de você prosperar, e fala, é para mim essa palavra, eu vou vencer essa coisa na minha vida. E terceiro, é se proteger e se preparar poderosamente. Uma coisa que eu não falei nesse período, Josi, é a importância de buscar um plano de aposentadoria. A maioria de nós não quer se preparar para se aposentar. E aqui nos Estados Unidos, aos 65, as pessoas vão procurar seu direito de aposentadoria. Quantos brasileiros eu conheço que chegam lá e saem de lá decepcionados? Eles saem achando que vão ganhar dinheiro para pagar o mortgage, para pagar casa, comida, aluguel, etc. e tal. E a maioria sai de lá com 500, 600, 800 dólares por mês de aposentadoria. Alguns saem de lá com dinheiro de 280 que não paga nem o Homeowners Association. Então, eles não se prepararam, os dias maus vão vir e eles vão estar a pé.
Então, que você possa tomar cuidado, se prepare, busque conhecimento, busque alguém que possa te ajudar na área da preparação financeira, porque a expectativa de vida sua é de 90, 100 anos, mas viva feliz e viva farto. Maravilha, é isso aí, gente. Olha, coloque em prática, porque se você colocar em prática pelo menos uma dica aqui, você já vai dar um salto aí na tua vida. Imagina se você coloca tudo. Então, assiste novamente o vídeo, compartilha com seus amigos e deixa os comentários aqui também para nós, que nós vamos amar receber. E se você quiser mais do Paulo aqui, compartilhando mais aí sobre essa área também, que é a área dele, né, de ajudar na estratégia financeira, nos fala, que com certeza ele vai voltar. Não é isso, Paulo? Presente para ajudar toda a nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite, Eu obrigado que pelo agradeço. carinho, que Deus abençoe você e sua casa, poderosamente. Eu E que continue agradeço. fazendo isso, tá? Continue fazendo isso. Tá bom, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e por ter aceitado o nosso convite. Um grande abraço. E tchau, tchau Obrigado. para você. A gente volta no próximo episódio.